Dando sequência aos nossos vídeos para te ajudar a escolher o móvel ideal, nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas características que contribuem para diferenciar um sofá do outro. Quando vamos a uma loja e vemos uma variedade imensa de sofás, realmente a escolha dele pode ser muito difícil quando você não conhece as características que diferem um do outro. Por isso, nesse vídeo, vamos falar sobre algumas delas que vão te ajudar a definir qual sofá ideal para você. Essas características que vamos falar no vídeo de hoje são características estruturais do sofá. Vamos falar desde a estrutura dele até o revestimento final, que é o tecido. O primeiro passo a se considerar na escolha de um sofá é verificar qual a estrutura utilizada na fabricação do mesmo. Hoje em dia, as empresas têm usado muita madeira de reflorestamento. Essas madeiras geralmente são a pinus ou eucalipto. Ainda há muita resistência sobre essa madeira pinus no mercado. Porém, se a empresa em que você está comprando o seu sofá for séria realmente e essa madeira for muito bem seca em estufa e tratada, não há problema nenhum em utilizá-la na estrutura desse sofá. Pelo contrário, ela ainda assim será uma ótima madeira para a estrutura do mesmo. Verifique também como essa estrutura está ligada. Se ela está ligada por grampos, por colas, por parafusos de metal. Isso é muito importante para que a estrutura do seu sofá realmente suporte o molejo e suporte o uso do dia a dia. Depois de verificado qual a estrutura do seu sofá, o segundo passo que você deve considerar e o segundo passo da construção de um sofá são as pecintas elásticas. As pecintas elásticas são cintas que envolvem toda a estrutura da madeira, formando assim uma base para receber ou a mola ou a espuma do seu sofá. Geralmente, os melhores sofás utilizam uma pecinta italiana, que são mais resistentes e menos frágeis. É essa pecinta que vai fazer toda a estrutura do seu sofá. É ela que vai garantir que um lado não afunde mais que o outro, por exemplo, ou que a espuma não ceda tanto no final. Quando bem aplicada e bem distribuída de uma forma uniforme no seu assento, ela vai permitir que o seu sofá dure muito mais e que ele não tenha variações com o uso. Logo depois dessa pecinta, o seu sofá vai receber uma espuma. E qual a espuma eu devo considerar para o meu sofá ideal? Essa é uma característica muito particular de pessoa para pessoa. Há pessoas que preferem uma espuma um pouco mais macia e fofa e há pessoas que preferem uma espuma um pouco mais durinha, aquele sofá um pouco mais firme. Isso vai depender muito do uso do seu sofá. Em geral, as espumas utilizadas para os sofás retráteis e reclináveis variam entre D26 e D28. Para os modelos fixos, como os de Living, elas geralmente vão entre D28 e D33. Esse número, entre D28 e D33, nada mais é do que a quantidade de quilo de matéria-prima por metro cúbico da espuma. É isso que vai diferenciar realmente qual é mais firme e qual não é. Mas isso vai depender, como eu falei anteriormente, muito do uso do seu sofá, do conforto que você necessita. É natural que espumas com densidade menor tendem a ceder um pouco com o tempo, isso é natural do próprio material. Por isso, se você ainda assim prefere um sofá um pouco mais firme, opte por modelos com espuma D28, D33 até D45. Outro aspecto a ser considerado na estrutura do seu sofá são as molas dos assentos. Nós encontramos modelos no mercado que possuem ou que não possuem molas. As duas opções de molas disponíveis para esse tipo de assento são a Bonel e a Pocket. A Bonel são aquelas molas espirais que são interligadas uma na outra. As molas do tipo Pocket, embaladas uma a uma, são aquelas que não são interligadas uma a outra. São aquelas molas iguais de super colchões que você vê no mercado, aquele colchão que você se move de um lado e do outro você não sente. Para os sofás mais elegantes, finos e de melhor qualidade, nós geralmente vemos as molas ensacadas individualmente. Isso diferencia muito na estrutura do seu sofá. Nós temos sofás no mercado que usam em torno de 150 molas por assento. Vale lembrar que nós também encontramos no mercado alguns sofás que não possuem molas no assento, apenas a própria espuma.
outros encostos de sofá, a espuma geralmente não é a mesma. Por ele ser um pouquinho mais maleável, ele não pode ser tão rígido. Por isso, vemos no mercado encostos com manta siliconada. Isso vai garantir que o seu encosto seja muito mais maleável, muito mais fofinho. Também vemos em alguns modelos de sofá um pillow top logo acima da própria estrutura dele. Esse pillow top ele é revestido com uma manta siliconada. Isso vai garantir um pouco mais de conforto para o seu sofá. Outro aspecto que você deve considerar na escolha do seu sofá retrátil reclinável, que realmente faz uma diferença muito grande entre um modelo e o outro, é o tipo de corrediça utilizado nesse sofá. Nós temos corrediças de metal e também corrediças na própria madeira da estrutura do sofá. Isso vai diferenciar muito o uso do seu sofá, por isso verifique esse item antes da compra. É muito importante que você esteja ciente de todas as características do seu sofá. Para modelos de sofá para TV que utilizamos hoje em dia, o retrátil reclinável, nós temos no mercado até os sofás elétricos, que são aqueles que você aperta um simples botão e ele assim levanta e abaixa. Verifique também os pés do seu sofá. Nós temos alguns pés de madeira e também temos alguns pés de metal para o seu sofá. Para os modelos retráteis reclináveis, também temos alguns modelos que contam com rodízios na base para facilitar a abertura do mesmo. O último aspecto que deve ser considerado na escolha do seu sofá, e não menos importante, é a definição do tecido que você vai utilizar. Nós temos modelos que chegam a ter uma infinidade de tecidos muito grande, além de 100 opções. Por isso, é importante que você verifique a gramatura desse tecido e escolha um tecido que te agrade no toque. É a gramatura desse tecido que vai diferenciar um modelo de um outro também. Nós temos tecidos um pouco mais finos e tecidos mais encorpados, que tendem a ter uma durabilidade maior. Agora que falamos um pouquinho de cada característica que difere um modelo de sofá do outro, você está apto para ir até uma loja e definir qual o seu sofá ideal. Se você ainda assim tiver qualquer outra dúvida em relação a esse assunto, pode mandar pra gente em nossas redes sociais ou aqui pelo YouTube também. Visite também uma de nossas lojas em Araraquara, Porto Ferreira e São Carlos para conhecer a infinidade de sofás que temos para você.